Bem-vindos a outro vídeo tutorial, pessoal. E agora a gente vai falar sobre os atributos dos Warframes, tá? Todo Warframe possui essa mesma quantidade de atributos, sendo que alguns Warframes são especializados em um conjunto de atributos diferentes do outro, tá? A gente vai começar numa ordem diferente, vamos começar falando da vida, pessoal. A vida é aquilo que todo mundo já conhece. Em qualquer jogo, se o seu personagem perde a vida, ele morre, tá? E quais os mods que você pode utilizar então no seu Warframe para aumentar a vida dele? Mods como Vitality, Vigor e Psyche são mods que te permitem aumentar a vida máxima do seu Warframe. Então vou colocar aqui para vocês verem o efeito disso aqui na minha Equinox. Se eu jogo com Vitality, aumenta de 300 para 740, tudo com base em porcentagem, tá? Um outro atributo interessante, pessoal, é o escudo. Todo Warframe possui um shield, exceto o Inarius, que foi lançado recentemente. E o shield, ele é aquela barrinha azul que fica antes da sua vida. E você só vai começar a tomar dano na vida quando seu shield for embora. E esse shield que você possui, esse escudo, ele é recuperado ao longo do tempo, tá? Quando você para de receber dano. E mods como Redirection e Vigor ajudam você a aumentar o shield máximo do seu Warframe, ok? Então vocês podem ver aqui, se eu colocar Vigor, tanto vida quanto shield vão aumentar, porque ele é um mod que nos fornece os dois atributos, shield máximo e vida máxima também. Um terceiro atributo bem interessante para Warframes como Frost, Rhino e Inarius, que possuem uma armadura interessante, vão utilizar mods de armadura, tá? Como por exemplo Steel Fiber e Armored Agility. A armadura ela é aplicada diretamente na sua vida. Ela serve para ignorar uma parte do dano do inimigo, mas só o dano que você recebe em vida. Então se você tem um Warframe como esse que eu acabei de citar, Frost, Rhino ou Inarius, que vão utilizar armadura na build, é interessante você usar a vitalidade, ainda mais o Inarius, que não possui shield, possui apenas vida. Tá? O único Warframe no jogo possui apenas vida. Tá? Então vou colocar aqui um mod de armadura para vocês verem o efeito. Steel Fiber, aumentando aqui minha armadura máxima. Vocês podem ver uma tabela aqui que mostra a lista de Warframes com Steel Fiber equipado, sem nenhum mod de armadura equipado, ou com Steel Fiber e Armored Agility equipados, qual a porcentagem de dano que eles ignoram, tá? Então, dei uma olhadinha na tabela. Um outro atributo também que é muito importante em todos os Warframes, você vai estar utilizando o mod para aumentar esse atributo, que está aqui como Power. A gente pode interpretar isso para o português como energia. É a energia máxima do seu Warframe. Aquela barrinha que fica no canto inferior direito da sua tela, quando você usa alguma habilidade, ele consome sua energia. E existe um mod chamado mods como o Flow, próprio Primed Flow ou Endurance Drift. Eles servem para aumentar a sua energia máxima. Então, se você não possui Primed Flow, vocês podem usar sem problema algum o próprio Flow e a energia máxima do seu Warframe vai ser aumentada, tá? E além disso, o último atributo aqui, antes da gente entrar nesses aqui que influenciam diretamente suas skills, a gente tem o Sprint Speed, que vocês podem interpretar como a velocidade de movimento do seu Warframe. Mods como Rush, Speed Drift e Armored Agility te permitem andar mais rápido. Volt vai agradecer bastante para vocês se vocês quiserem focar em uma build de Movement Speed para ele. Ele vai correr absurdamente rápido, tá? Então, só vocês veem aqui, se eu aplicar o Rush, meu Sprint Speed aumenta um pouco, ele nem está upado, tá? Mas é a velocidade de movimento do seu personagem. Ok? E agora a gente vai falar de 4 atributos muito importantes em cada Warframe que interferem diretamente nas suas habilidades. A gente vai começar falando de duração, pessoal.
tá bom? Quais são os mods que aumentam a duração do seu Warframe? Continuity, Primed Continuity, Narrow-Minded ou Constitution. Esses são os mods que existem para você poder estar aumentando, para você poder aumentar a duração dos seus Warframes. Duração em que sentido? Duração de buffs que você pode gerar para o seu time, duração de efeitos que você aplica no inimigo, duração da sua própria habilidade em si, por exemplo, a invisibilidade do Loki, ou o tempo que o Volt leva correndo, tá? E outra coisa interessante é que as skills que consomem energia por segundo, a duração vai ajudar nisso também. Ela vai aumentar o tempo que leva para a próxima parcela de energia ser consumida, tá? Então, a duração funciona nesses dois sentidos aí, tá? E quais os Warframes que podem tirar proveito da duração? Vou dar aqui apenas alguns exemplos para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, a segunda skill do Excalibur, que cega os inimigos, o tempo de cegueira vai ser influenciado, vai ser aumentado com base na sua duração. Então, quanto mais duração, mais tempo os inimigos ficam cegos. Loki, por causa da invisibilidade dele, quanto mais duração, mais tempo invisível ele vai ficar. E no caso da ult do Frost também, da quarta skill do Frost, que vai congelar os inimigos, eles vão ficar mais tempo congelados, tá? Outro status muito interessante e importante se você usa skills com frequência é a eficiência. Mods que aumentam sua eficiência são o Streamline, Fleeting Expertise, ok? Esses dois mods, eles podem aumentar a eficiência do seu Warframe. E o que seria eficiência? Quando você dá cast, quando você utiliza alguma habilidade do seu Warframe, você consome uma certa quantidade de energia. Quanto mais eficiência você possuir, menos energia vai gastar na hora do cast, tá? E isso influencia também as skills que consomem energia por segundo. Quanto maior a sua eficiência, menos energia vai consumir por tempo, tá? Ao longo do tempo. Então, acho que vocês podem perceber o seguinte daqui a pouco, como que duração e eficiência vão trabalhar juntos. Mas tem duas coisas importantes pra gente, na verdade uma coisa importante pra gente falar sobre eficiência. Você só consegue chegar a 175% de eficiência no jogo, que também não faz sentido você chegar a uma certa quantia de eficiência e simplesmente usar uma skill e com praticamente zero de custo, tá? Então, o jogo impõe um limite de 175% que você pode chegar de eficiência, ok? E quais os Warframes que se beneficiam desse atributo? Warframes como o próprio Excalibur, que eu já mencionei antes, mas no caso na sua quarta habilidade, tá? Que você ativa e fica dando aqueles cortes à distância, e isso vai consumindo energia por segundo. A ult da Ember, que dá aquele fogo em área, tá? E a quarta skill da Valkyrie, que ela fica invulnerável por longo tempo até a ult dela gastar, até a energia dela acabar, tá? Enquanto isso fica consumindo energia por segundo. Algo muito interessante que surgiu nas últimas atualizações foi que eles modificaram um pouco como a duração funciona. Eles acrescentaram um detalhe no atributo de duração, que agora, como eu falei mais cedo, a duração ela interfere também nas skills que consomem energia por segundo, tá? Que consomem energia ao longo do tempo. A duração ela vai aumentar o tempo que leva para você consumir uma determinada parcela de energia. E a eficiência ela vai diminuir a quantidade de energia que você gasta em cada parcela, tá? Então, com isso, Warframes que dependem dos dois atributos, como por exemplo, Excalibur, que precisa cegar, e precisa de duração para cegar o máximo de tempo possível, e também precisa ficar com o máximo de tempo com a ult ativa. Duração e eficiência são ótimos para isso. Equinox, tá? A primeira e segunda habilidade dela é altamente focada em duração, por causa dos efeitos de vulnerabilidade que ela causa no inimigo,
de colocar o inimigo para dormir. Quanto mais duração, melhor. E a ult dela consome energia por segundo. E a própria Valkyrie, que a segunda skill dela dá mais armadura e ela tem mais attack speed, mas isso tem uma duração, tá? E a ult dela que precisa de eficiência. Então agora, com duração e eficiência trabalhando lado a lado, você consegue balancear esses warframes sem ter que, por exemplo, utilizar o Fleeting e acabar sendo prejudicado com a queda de duração que você vai receber, tá? Então aqui tem uma tabela para vocês, onde vocês podem perceber quanto de duração você botar junto com a eficiência, a quanto de eficiência geral você vai chegar. Lembrando que não pode passar da casa dos 175% de eficiência geral, tá? Então lembrando mais uma vez, duração é o tempo que vai levar para consumir uma parcela de energia, tá? Com relação às skills que consomem energia por segundo. E a eficiência vai dizer o quanto de energia vai gastar após cada intervalo de tempo. Ok? Então vocês podem. É como se a duração aumentasse o BIP, tipo 2 segundos, 3 segundos, que vai levar para você consumir energia. E a eficiência é quanto de energia você vai consumir durante cada BIP, durante cada tempo desse, tá? Tipo, a cada 2 segundos você vai consumir 40 de energia. E assim vai. Aí se você coloca mais eficiência a cada 2 segundos, você só vai consumir 20, por exemplo. Então você consegue trabalhar duração e eficiência lado a lado. Só dá uma olhadinha aí na tabela. Vai estar aí na descrição para vocês acessarem depois. Aí vocês podem ir se guiando e vendo. Legal, então eu vou botar mais duração nesse warframe e vou cair um pouco em eficiência. Não, preciso botar mais eficiência e cair um pouco em duração. Vocês vão começar a perceber como balancear esses status nos diferentes warframes, tá? E falando de alcance agora, pessoal, alcance é bem fácil de entender como ele funciona. Mods como Stretch, Overextended e Cunning Drift podem aumentar o alcance do seu warframe. Isso vai permitir que, por exemplo, warframes como o Frost consiga usar um globo com maior alcance, tá? Ou o globo possa cobrir uma maior área. Warframes como Miragem também, a ult dela, o Blind, a cegueira que ela causa, quanto maior o alcance, mais inimigos ela vai conseguir cegar ao mesmo tempo, assim, na hora que ela dá o cast. A própria Equinox, a ult dela, quando você dá o cast, tem uma área em volta da aura dela, tá? E um exemplo bem interessante que vocês devem pegar bem rápido é o caso do Hydroid e Necros, que são dois warframes que a gente usa direto para farm de recursos. O Hydroid, com o mod de sindicato correto, a ult dele tem chance de drop quando você mata o inimigo. Então, qual é a ideia do Hydroid? Quanto menos alcance o Hydroid tiver, a menor área o tentáculo dele vai acertar os inimigos. Isso vai fazer com que você concentre a maior quantidade de loot, de itens possíveis quando o inimigo morre. Isso é interessante. Já o Necros, quanto mais alcance, melhor. Porque o Desecrate dele, a terceira habilidade, quando tem um corpo morto na fase, você utiliza a terceira skill e esse corpo tem chances de drop adicional, tá? Então, quanto mais alcance, mais corpos você vai conseguir profanar. Então, são os dois lados aí. Hydroid, quanto menos alcance, mais interessante. Você consegue ficar em uma área específica bem pequena, concentrando todos os itens que caem. E o Necros, quanto mais alcance, mais corpos você consegue profanar. Ok? E o último status, pessoal, bem fácil de entender, é o status de força. Tá? Mods como Intensify, Blind Rage, Transient Fortitude e Power Drift, tá? Eles aumentam a força do seu Warframe. E isso pode ser... Força tem vários sentidos aqui no Warframe. A força pode ser o dano de uma determinada habilidade. A força pode ser o aumento de vulnerabilidade do segundo buff da Equinox, o segundo efeito da habilidade da Equinox. Pode ser o aumento de shield temporário que você ganha, você pode aumentar isso ainda mais aplicando força. Fora que, por exemplo,
O globo do Frost ele escala com força, então quanto mais força na sua build do Frost, mais resistente vai ser o seu globo. Então, eu dei esses exemplos todos, pessoal, para vocês começarem a pegar determinados warframes e começar a estudar cada habilidade e perceber, calma, essa habilidade ela precisa de duração para funcionar direito. Não, mas calma aí, se eu colocar força aqui, eu vou conseguir infligir mais dano e tal atributo do meu warframe vai ficar mais resistente, no caso o Globo do Frost, tá, a habilidade dele. Ah, eu tenho um buff que eu posso aplicar com esse warframe, então quanto mais força, mais alto vai ser a porcentagem desse buff. É exatamente assim que funciona, pessoal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como eu já disse nos vídeos anteriores, é só postar aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder, ok? Então, comecem a estudar esses atributos, não é difícil de entender, com o tempo vocês vão pegando o jeito. Cada warframe tem sua própria particularidade, eles são bem exclusivos, são bem específicos com relação a alguns status, algumas habilidades deles. Então quando você for bidar um warframe, pensa, eu quero focar nessa habilidade, meu time está precisando disso, então eu vou focar nesses atributos aqui, ok? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para todos e até o próximo tutorial aí, pessoal.